David, para a gente fazer uma reflexão, né? A gente tem a sua vivência, a experiência que você teve com o Tainan, que era um caso em que você sempre foi um apaixonado pelo esporte, o Tainan estava nesse ambiente, isso tudo contribui, você incentivou ele, mas ele foi um menino que sempre ele quis buscar, ele se interessou e era a vontade dele, né? Você tomou a postura de não sobrecarregar e não botar pressão e deixar ele correr atrás dos próprios sonhos. A gente falou aqui do Marquinhos, eu vi esse vídeo também da mãe dele, também achei bem emocionante. E na legenda ele colocou: quando eu era novo, você dizia para mim, mãe, que era para eu buscar fazer outra coisa, que o jiu-jitsu não ia dar em nada. E lá era uma situação oposta. A mãe, ao invés de incentivar, né, ela queria fazer o melhor para ele até fala, né, as melhores intenções, mas ela não incentivou, ela era o contrário, ela incentivava a não treinar. Então a gente vê que tem cenários opostos, tem situações opostas, né? Você acha que tem uma fórmula mágica, assim, um caminho certo para agir com o filho, ou para os atletas também, para as crianças agirem, ou cada um é diferente, cada caso é um caso? Uma boa pergunta, uma boa pergunta. E eu acho que o que eu tenho de resposta para isso é porque eu acho que eram épocas diferentes. Aquela época não era tão valorizado o esporte. Aquela época era um pouco até um mal visto, assim, né? Porque era uma arte marcial que não tinha tanta valorização, eram poucas academias que tinham, poucos professores, os poucos que tinham não conseguiam viver bem porque era uma coisa que não era tão bem valorizada, né? As pessoas antes tinham aquele meio ciência de ter que pagar uma mensalidade ali, não era, né? A gente teve esse problema na ilha assim, por muito tempo que eu acompanhei, porque chegava ali novembro, como antecedente ali o verão, o pessoal parava de treinar, voltava só em fevereiro. Então o professor não tinha um final de ano bom porque não tinha aquela mensalidade de novembro, dezembro, não tinha um 13º, não tinha nada. Aí que surgiam as graduações de final de ano. Não só as graduações, mas uma coisa que também, eu tô te falando isso pelo modo assim, até não só praticante, mas eu tô olhando de fora, né? Aquele sistema de pagar com cartão, vamos supor que tem hoje. Tu vai lá e paga 12 vezes, tipo, se tu não foi, tu pagou. Hoje em dia, essas academias de musculação, essas grandes redes, elas estão vivendo muito nisso. Porque elas vão lá, te asseguram em 12 meses, faz um preço melhor, mas está lá, os 12 meses estão garantidos. Isso foi muito bom pro jiu-jitsu, porque acabou dando um pouco mais de valorização e estabilidade pro professor. E naquela época que tu me perguntou ali da época da mãe do Marquinhos deve ter o quê? Uns 43, 44 anos? Deve ter começado também há 30 e poucos anos atrás. Era muito diferente. Então hoje, vamos supor, o cara vê que o esporte é mais valorizado, que é comentado. Hoje a gente tem um canal que fala sobre jiu-jitsu. Agora recentemente em Dubai tem um canal deles lá que só fala sobre jiu-jitsu. O próprio Combate fala sobre jiu-jitsu, que era um canal que só falava de MMA, só falava praticamente UFC o dia todo. Então são coisas assim que tá aumentando, a era digital tá melhorando, tá ajudando e alavancando o esporte, né? E naquela época não tinha nada disso. Então eu até acredito olhando pelo lado da mãe, por não querer que o filho passe necessidade ou seja mais de repente às vezes ela queria que ele fosse tivesse uma outra oportunidade, uma outra situação. Ali no caso dele é porque ele é um guri muito batalhador, focado, e ele queria que dali botou na cabeça e conseguiu. Como também o Tainan mas naquela época eu acho que até era um pouco mais difícil porque, né, não podia, vou parar de dar aula ou de treinar para mim estudar, para mim trabalhar de ajudante em algum lugar ou ter uma oportunidade de alguma coisa. Então eu acho que até a resposta para isso aí, eu acho que era épocas diferentes. Esse é um tema que particularmente me toca muito, assim, até por isso que eu te perguntei, e até me emociona às vezes um pouco, porque eu tenho a vivência tanto de quando eu era filho, quando eu era criança e queria treinar, quanto hoje que eu tenho 2 filhos também. Sim. Hoje eles treinam jiu-jitsu, né? Isso é uma coisa que me deixa bastante contente. Mas eu desde pequeno também eu sempre gostei muito do esporte, né? Eu lembro que quando eu tinha a idade do meu filho, ele tem 11 anos, eu lembro que eu ia para natação, eu tinha que subir no banquinho para puxar a cordinha, ia sozinho para natação. Pratiquei capoeira também, pratiquei futebol na época, mas eu lembro que era um pouco longe, ia sempre de bicicleta para capoeira, para o futebol também. E quando eu estava um pouco maior, talvez ali com uns 12, 13 anos, eu queria fazer academia. Só que a minha vivência foi mais parecida com a do Marquinhos, né? E eu vejo hoje que não é por mal.
mas às vezes a falta de conhecimento, né, dos pais pode acabar prejudicando um pouco. Eu lembro que eu não podia fazer academia, eu tinha uma dificuldade muito grande porque prejudicava o crescimento. Eu não podia tomar, às vezes, um suplemento alimentar porque era bomba. Sim. Na época. Então, eu sempre me especializei em tudo, na parte técnica, faculdade, universidade, tudo, voltada para uma empresa, para um negócio familiar, que era algo que era o futuro, tinha que Sim. dar continuidade. Então, eu já fui projetado para dar continuidade ao negócio. E eu, por um tempo, eu quis largar tudo para focar nos treinos, para querer treinar, me alimentar bem, fazer academia. Eu sempre fui apaixonado pelo esporte, pelo jiu-jitsu, desde quando eu descobri um pouco mais tarde, mas sempre gostei muito. E eu acabei optando por um caminho de não optar pelo conflito. Então, eu dei continuidade no business da família, me especializei ao máximo, sempre me esforcei, aprendi muita coisa nesse lado também. Só que sempre ficou aquela frustração de não ter seguido um sonho também. E há 2 anos atrás a gente encerrou a empresa por opção, né? Era uma coisa que para os meus pais na época era muito estressante, indústria têxtil, o cara lidar com um monte de gente, processo industrial e tudo mais. E eu comecei a absorver isso. E eu fiquei mais tempo nos últimos anos parado por questões de saúde, às vezes estresse, começa a hérnia de disco em cervical, cara, muito tenso, muito problema. A gente acaba não conseguindo viver, principalmente quando a gente não trabalha com algo que a gente gosta muito. Então a gente encerrou a indústria e ainda contra, dessa vez optando por um caminho de conflito, mas eu resolvi seguir um sonho meu, que foi trabalhar com algo que eu gosto, que deu início a BG Protec. Conversei com o professor Jean Feijó, ele também tinha sonhos e objetivos nessa área e a gente deu início a esse projeto. E quando os meus filhos até fiquei muito tempo afastado dos treinos, porque tinha meus filhos pequenos e não conseguia conciliar, eu não via a hora de os meus filhos darem continuidade na indústria na época, porque eu estava tão estressado, cara. E eu lembro quando eu era pequeno, dos meus pais perguntando: o que tu vai estudar de faculdade? Vai ser administração? Vai ser... já querendo tirar daquela... Tem que dar continuidade. Porque era algo... Cara, eles trabalharam muito, né? Eu admiro muito a jornada que eles tiveram e tudo que eles abdicaram para nos dar conforto, poder nos proporcionar uma boa educação, tudo. Só que às vezes acaba sendo uma visão errada que a gente não enxerga, cara. Eles abdicaram de tanto e sofreram tanto, mas eles já estavam passando o bastão para mim. E eu estava querendo passar para os meus filhos esse bastão. Sim. Essa dificuldade, esse rojão. Provavelmente tu acompanhou aquele percorrer deles aí, tu viu que não era... Eu já estava com essa mentalidade e eu queria cometer o mesmo erro. E o meu filho, ele nunca quis treinar, o mais velho. Ele sempre foi do contra. Eu incentivava ele: filho, vamos treinar jiu-jitsu. Não, pai, eu não gosto disso, eu não gosto. Até o ponto que alguns amiguinhos de escola começaram a pentelhar muito ele, incomodar e tudo mais. E ele precisava se defender. Eu disse: filho, vamos para te aprender a se defender, então vamos. Ele foi e adorou, está treinando hoje. O mais novo era mais envergonhado, mas agora está treinando e ambos adoram. E eu sempre falo para eles, né? Eu acho que assim, a carreira de um atleta, voltando pro objetivo dessa nossa conversa, que é o jiu-jitsu, um conselho para os pais e para os atletas. Se é para o aluno ser um atleta de jiu-jitsu, tem que ser uma paixão dele, tem que ser um amor e tem que ser um objetivo de vida. Então, os pais têm que enxergar isso. Se for uma paixão e um objetivo só dos pais, que eles sejam um atleta de alto nível, não vai acontecer, porque eles não vão estar fazendo algo que eles amam. E para os filhos, às vezes tem esse objetivo, esse sonho de vida, mas não tem um incentivo ou uma barreira dentro de casa, meu conselho: corram atrás dos seus sonhos o quanto antes. Enfrentem essas dificuldades o quanto antes, porque lá na frente vocês vão se arrepender de algo que não fizeram, né? Então o preço às vezes pode ser caro, mas se é o que você tem segurança que vai ser o seu futuro, ou que você tem dentro de você, que é uma paixão, corre atrás dos seus sonhos e começa o quanto antes, porque você vai ter tempo de vida para quebrar a cara, para se arrepender, para estudar outra coisa, para tentar outras coisas. Porque se você deixar lá na frente, depois que você já está com uma família formada, já passou o seu tempo de aprendizado, tudo fica mais difícil. Então, aproveitei esse momento, que é um tema que me toca bastante, para deixar essa reflexão. Eu gosto de conversar bastante sobre isso, porque eu também tenho empresa há muitos anos já. Agora, em junho, faz 25 anos que eu tenho de empresa. E a carga de trabalho que a gente tem, com tudo, né? Lidar com cliente, lidar com fornecedor, lidar com colaborador,
com nós próprios, é exaustivo. É uma coisa que, tipo assim, tu não tem um horário de trabalho. O teu horário é direto, tu vai pra casa pra resolver problema, final de semana tu tá resolvendo problema, ou tu tá tentando deixar melhor pra começar a semana bem, então tu sempre tá trabalhando. E engraçado que o meu filho, Tainan, nunca olhou por aquilo ali. Porque ali que eu digo pra ti que às vezes eu tiro o chapéu pra ele assim mesmo, porque ele podia tá gerenciando a minha empresa hoje. Graças a Deus a minha empresa já está estável, já tem bastante tempo no mercado, é um ramo que é um ramo bom, um ramo que sempre vai ter, então tu vê futuro naquele ramo ali. E ficaria mais fácil ele ficar gerenciando para mim, né? Ele está ali, mas ele nunca gostou, ele nunca teve interesse em fazer nada e eu respeitei aquilo ali. E da minha filha também, de certa forma, ela tá meio que se introduzindo assim em questão ali de estar querendo estar junto, presenciar, mas eu ainda tô querendo que ela faça uma faculdade, procure alguma coisa que ela veja, porque assim, claro, se não tiver opção, daí vem, fica aqui com a gente, porque sempre vai ter, né? Mas é por causa da parte do trabalhar com o comércio, não é fácil. Sim. É exaustivo, é mental. Então hoje, o que acontece? Hoje eu tenho uma visão diferente. Porque eu, mais ou menos, pelo que tu estás falando dos teus pais, eu tive um pouco desse processo aí também. Que para mim eu achava que eu tinha que acordar de manhã também, trabalhar e ficar aquele dia todo ali naquela correria, naquela apreensão. A minha esposa até hoje ela é meio assim ainda. Agora que a gente está tentando frear ela um pouco. Mas eu vejo que a característica dela é porque ela é uma pessoa centralizadora. Ela quer estar participando de tudo, sabendo de tudo, e aquilo dali, de certa forma, te acaba te puxando muita coisa, te sobrecarregando. E às vezes ela nem se toca disso. Quem tá de fora que acaba olhando e percebendo, sabe? Só que, como o Tainan nunca quis também aquilo dali, e ele adorava treinar, gostava, eu também gostava, e eu via que isso lá na América tinha possibilidade de ter um ganho melhor, uma vida melhor, e não seria daquela forma ali que a gente sempre foi, a gente acabou incentivando ele a fazer isso, a ir pra lá, treinar lá. E o legal de falar dessa história é porque, assim, ó, como casou bem as coisas, né? Quando eu falei pra vocês que eu fui na academia do Guilherme, que eu vi que ele era uma pessoa, porque a primeira coisa que me despertou foi a parte dele família. Depois, claro, a parte dele como, não tem nem o que falar, ele como atleta, como na época ele estava meio iniciante, acho que tinha 3 anos de academia só, mas já estava se demonstrando um baita de um empresário, de um profissional daquela área ali também. O Ramon Lemos falava muito disso, que o Guilherme seria o melhor professor. Então coisas assim que, tipo, eu olhava e já me preocupava com essa situação assim, pô, e depois? Porque às vezes a vida de atleta profissional de alto rendimento é um pouco ingrata, né? Que eles são 7, 8, 9 anos ali de alto rendimento. Depois sempre vai vir a geração nova e vai acabar consumindo, né? Não, a lei da vida é assim, né? Então eu ficava preocupado, pô, Tainan, como é que vai ficar? Será que ele vai ter que voltar pro Brasil? Vai ter que trabalhar comigo? Será que esse tempo que ele tá lá treinando, tá sendo atleta, se ele vai conseguir reunir um dinheiro bom para ele conseguir construir a vida dele? Ou será que ele não vai conseguir, vai ter que voltar para trabalhar comigo e começar tudo de novo? Sendo que ele tá fazendo tipo uma faculdade do jiu-jitsu lá, se ele pode estar fazendo uma faculdade de empreendedorismo comigo aqui? Porque uma coisa que eu digo, né? Tipo, dos teus pais ali, nada tira a experiência. Sim. Tu pode vir agora com um canudo teu lá, que tu estudou a faculdade, não sei o que, mestrado, não sei o que, mas as experiências ali dos teus pais terem, de às vezes passar um aperto, não sabe se vai pagar uma luz hoje, uma água, um negócio, isso aí ninguém tira isso ali é a experiência. Então eu ficava muitas vezes pensando e analisando, pô, será que tá? E por um bom Deus que a gente tem, o Tainan conseguiu, lá na UJ, junto com o Guilherme, se projetar também, que é o que eles estão fazendo agora, para ele também ter esse segundo passo, que é após o seu atleta ali, ele ser um bom professor, ser um bom administrador e possivelmente um dono de uma outra rede da Academia Art of Jiu-Jitsu, né, que é o sonho dele, né? Então é isso também que às vezes agora que o pessoal está começando a olhar. Porque às vezes o atleta ele tem aquela mente um pouquinho meio que fechada, que só tem que treinar. Não é só isso. O que tem além disso, né? Tens que fazer os outros complementos, porque vai chegar um momento que, vamos supor, hoje são poucos as pessoas que pagam um seguro de vida. Assim, se acontecer alguma coisa, um atleta machucou o joelho, mas machucou meio grave e não vai conseguir voltar no alto rendimento. E aí? O que tu vai fazer? Né? Não tem um seguro, não tem nada. Tu não tem uma outra renda. Os patrocinadores que te dão patrocínio, eles dependem de tu estar aparecendo para estar... né, para estar te pagando. Então essas coisas às vezes as pessoas não pensam e acabam meio que deixando assim na sorte. E eu sempre gostei de estar trabalhando com o Tainan e gosto da linha de raciocínio do Guilherme, que eles são bem pé no chão.
O Guilherme chega e fala, ó, tem essa possibilidade, tem essa, nós temos que fazer isso e aquilo. Eles são aquele modo antigo de escrever no caderninho os objetivos. Ó, esse ano nós temos isso para fazer, para conquistar. Esses campeonatos são os principais.